Olá pessoal, tudo bem com vocês? O conteúdo da nossa aula de hoje vai ser como montar um título e subtítulo de trabalho acadêmico. Na verdade, tem alguns tópicos que vai falar sobre essa regra básica, né, de como montar um título e subtítulo, ou somente um título de um trabalho acadêmico. O primeiro ponto que eu tenho que apresentar para vocês é que um título, ele pode ter acompanhamento ou não de um subtítulo. Isso vai depender do direcionamento da pesquisa que vocês darão ao longo desse trabalho, né? Então, pode ter realmente um acompanhamento de um subtítulo, como não, ser realmente somente um título de forma mais direta. É o primeiro contato, né, que o leitor tem com o seu produto, aqui no caso, ou um artigo, ou um capítulo, ou um livro, né? Então, é o primeiro contato direto que o leitor tem com o seu trabalho. Ele deve ser simples, completo, curto, entre 10 a 20 palavras no máximo. Você deve descrever o seu título ou subtítulo, né? Na verdade, título ou título mais subtítulo, de uma forma que cative o leitor, né? Fazendo com que este possa continuar a leitura, né? Sinta necessidade de continuar com essa leitura. Como falei anteriormente, quanto menor o título, melhor, né? Melhor vai ser a leitura para essa pessoa. Descrever um título que seja, de fato, que tenha essa visão mais estratégica, que se torne, de fato, uma manchete, né, de um jornal, que traga essa visão realmente do que se trata a pesquisa de uma forma mais direta e que, de fato, que precise chamar a atenção para o leitor para que ele possa continuar com a leitura nesse texto. Os principais erros que na elaboração de um título, temos aqui alguns tópicos. A fuga do tema, né? Então, muito cuidado com relação a essa questão, porque a fuga do tema, quando você desenvolve um texto e no final você vai escrever um título ou um título mais subtítulo, você precisa reler novamente o texto para poder começar a selecionar as principais palavras no desenvolvimento desse título ou título mais subtítulo. Então, tentar passar as informações principais que estejam direcionadas com o seu texto. Então, o ideal é elaborar o título ou o título mais subtítulo no final do trabalho, não iniciar um desenvolvimento de um texto já com o título. Confusão, né? Cuidado também. O objetivo, na verdade, é esclarecer esse leitor e convidá-lo a continuar na leitura. Por isso que o ideal é elaborar o texto e, no final, você elabora o título ou título mais subtítulo da sua pesquisa. Pouca praticidade, né? É necessário desenvolver períodos longos, né? Pois o título não é somente um trabalho completo. Então, começar com as leituras, que é o primeiro passo que vocês verão fazer. As leituras, preencher elaborar uma planilha com as leituras, marcar quais os principais textos e ir direcionando essas leituras em fichamentos e anotações, e resenhas e resumos. E depois desse processo de leitura, né, você, de fato, poderá desenvolver esse texto como forma de continuidade na sua pesquisa. Então, quanto maior a praticidade, a prática, de fato, nas leituras, melhor você vai desenvolver o texto e, consequentemente, você vai conseguir elaborar um título e um subtítulo adequado à sua pesquisa. Abrangência. Demonstre especificidade no seu título, né? E não na abrangência. Especificidade é deixar claro o que se trata o seu texto de uma forma direta, como uma manchete de um jornal. E não você desenvolver um título que vá realmente explicar o que se trata aquela pesquisa em 2 linhas ou 3 linhas. Não, o ideal é somente um título em que seja curto, né, entre 10 a 20 palavras, em que você já direciona o que se trata essa pesquisa de uma forma mais resumida. Vocabulário. Não é recomendado usar expressões, trejeitos, gírias, né, questão de oralidade, né? Use palavras por extenso. Então, você não vai colocar VC como você, também como TB, né? Porque, P, que, não. Você vai, de fato, escrever por extenso, porque isso, de fato, vai permitir, né, a melhor identificação do que se trata essa sua pesquisa. Falta de revisão, né? Revise o seu texto no final, né? E evite a questão dos erros ortográficos e gramaticais. Então, após a finalização do seu texto, já com o título e subtítulo,
ou somente o título, você vai rever todo o seu texto, a escrita, e vai fazer as correções gramaticais e ortográficas. Técnicas de maturação dos títulos em trabalhos acadêmicos, a gente fala sobre maturação, mas é um processo de fato que você vai fazer essas correções ao longo do desenvolvimento do trabalho mesmo da escrita, onde você vai lendo, corrigindo, e no final faz aquela correção geral, como falei anteriormente, né? Pensar em um título que vai, de fato, se tornar mais chamativo para sua pesquisa, vai chamar a atenção do leitor, precisa, de fato, ser um título que se torne claro ao leitor, que ele, ao ler esse título, ou o título mais subtítulo, ele vai conseguir compreender de forma inicial o que se trata a sua pesquisa, e a partir desse título ou título mais subtítulo, esse texto ele vai, consequentemente, possuir mais qualidade para o meio científico, né? Então, provavelmente, se você for elaborar um artigo científico e ele for realmente uma pesquisa em que tenha qualidade científica, vai ser aceito e aprovado para publicação em uma revista acadêmica. Então, pensar nessa qualidade desse trabalho acadêmico é essencial. É um título que demonstre sucesso, que de fato vai alcançar o objetivo geral da pesquisa. Então, sempre associar de forma inicial a introdução, né, como um aspecto não principal, mas básico daquela pesquisa, ler e reler várias vezes a introdução, para que você consiga entender melhor do que se trata a pesquisa, de uma forma mais resumida, e essas observações que você poderá fazer na introdução, principalmente direcionado à questão do objetivo, né, um objetivo geral, você vai conseguir elaborar um título, um subtítulo adequado. Isso, consequentemente, vai estimular o leitor a continuar nessa leitura, né? Deve ser um título que possa ter que ele deve ter uma conexão, né, com o restante do trabalho. Então, muito cuidado quando for elaborar um título, um subtítulo de uma pesquisa acadêmica. Se possível, utilize metáforas, é legal, né? Mas que, de fato, não perca essa objetividade no seu texto. É interessante, mas muito cuidado ao utilizar metáforas quando for elaborar um título ou um título mais subtítulo. Dicas de como elaborar títulos e subtítulos em trabalhos acadêmicos, né? Tanto a questão das normas, a própria norma da BNT, né? Ela discorre sobre um conceito básico sobre título, né? E que, de fato, a gente vai entender como de um sentido geral, é que esse título, ou título mais subtítulo, ele vai direcionar o sentido do que se trata a pesquisa, né? O sentido central da pesquisa. E aí a gente tem título ou título mais subtítulo, né? Ele direciona o título mais título e subtítulo de uma forma mais sintética, né? Mais direciona de fato a esse sentido. E o termo foco já vai direcionar, segundo a própria BNT, dentro de um título, a uma finalidade mais método, que já tem uma questão mais analítica. Um exemplo que eu apresento no material que vocês terão acesso em PDF é um exemplo básico de título, né? Mais subtítulo. E aí eu apresento graduação em turismo no Brasil, 2 pontos. Evolução, articulações didáticas e desafios para turismólogos docentes. O que eu apresento aqui? O primeiro, o título vai ser Graduação em Turismo no Brasil, antes dos 2 pontos. Esse título, né, ele vai expressar o termo foco, né? Aquilo que reúne o sentido do seu tema da pesquisa. Então, o tema da pesquisa, ele está direcionado à graduação em turismo no Brasil. Após os 2 pontos, eu já apresento evolução, articulações didáticas e desafios para turismólogos docentes. Aí eu já estou direcionando ao termo foco, né, da pesquisa, o que se trata dentro desse tema maior, desse tema, né, desse título que vai estar direcionado antes dos 2 pontos. Aí, quando eu falo de graduação em turismo no Brasil, que é o tema central da pesquisa, né, antes dos 2 pontos, estou falando de evolução, articulações didáticas e desafios para turismólogos docentes. Já é o direcionamento mesmo da pesquisa que eu vou trabalhar ou analisar acerca da graduação em turismo no Brasil. Okay? Quando eu falo de subtítulo mais finalidade e finalidade mais método, eu já estou falando que um subtítulo não necessariamente ele é obrigatório na pesquisa. Aí vai depender da forma como você vai direcionar o seu trabalho.
Mas quando você vai utilizar esse subtítulo, né, é preciso ter firmeza, né, com o direcionamento da pesquisa. É preciso que você dê sentido a esse termo foco, né, e isso vai, de fato, mostrar que ele foi alcançado. E aí eu trago novamente aquela questão desse exemplo que eu apresento para vocês. Quando eu digo a graduação em turismo no Brasil como um título principal, e aí eu posso direcionar o termo foco ao que vem depois desses dois pontos, né, que é a evolução, articulações didáticas e desafios para turismólogos docentes. Eu estou dando sentido e firmeza e alcançando o objetivo central daquela pesquisa. Né? Por quê? Porque quando eu vou falar de graduação em turismo, eu direciono a minha pesquisa à questão da evolução dos cursos de graduação no Brasil, as articulações didáticas que ocorreram desde a década de 70 até os dias atuais, e os desafios para turismólogos, né, pessoas com formação em bacharelado em turismo no Brasil e que, de fato, escolheram ou optaram pela continuidade da docência superior. Então, estou direcionando, né, ao que vem depois como subtítulo e direciono a minha pesquisa a esses questionamentos em que eu desenvolvo ao longo do trabalho e que, consequentemente, está direcionado ao título, que é a graduação em turismo no Brasil. O binônimo é finalidade mais método. O que é finalidade mais método? A finalidade é quando se compreende o objetivo central ou geral do seu trabalho, e aí eu posso direcionar aqui a compreensão do objetivo geral vai trabalhar a questão da graduação em turismo, né? Estando como exemplo, e o método já vai direcionar a questão da metodologia aplicada para se conseguir alcançar esse objetivo, que de fato eu consegui após esses dois pontinhos, né, do título e subtítulo que eu apresentei agora para vocês como um exemplo, né? Qual a metodologia aplicada que eu consegui alcançar, né, a partir desses instrumentos? Foi a pesquisa bibliográfica, não? Por exemplo, né, as leituras, o aporte teórico que eu fiz e refiz para poder realmente conseguir essas informações e desenvolver esse trabalho bibliográfico. Mas busque palavras que tenham esse sentido contextual, né, que vai realmente conversar entre si, que vai, de fato, mostrar do que se trata a sua pesquisa de uma forma direta. Portanto, o que eu tinha para apresentar para vocês de uma forma mais resumida é esses questionamentos. Espero que vocês tenham gostado do material. E qualquer dúvida, eu estou à disposição através do e-mail cursoescritaacadêmica2021@gmail.com. Até mais.